um último comentário para a gente abrir para as perguntas, né, que não tem nada a ver com a eleição, é o seguinte. Me chamaram a atenção para o livro que foi escrito a quatro mãos aí, pelo Jean Willis e a Márcia Tiburi, né? Eu não li o livro, não pretendo ler, né? Tem muita coisa para ler esse tipo de coisa. Mas são os dois pretensos exilados, né? Eles saíram do Brasil porque foram ameaçados pelos bolsonaristas. Aí o trecho que me mandaram é o seguinte, ele diz assim: bom, amiga, fico por aqui. Ainda sigo com problema de grana, porque a renovação da bolsa da Open Society Foundation, OSF, está agarrada na burocracia. O aluguel está atrasado, mas já conversei com a proprietária sobre a minha situação. Ela sabe que sou honesto. Quer dizer, segundo ele, as pessoas que atrasam o aluguel não seriam tão honestas assim, né? Coitado do povo que é expulso da casa onde eles vivem porque não consegue pagar. E que nesses 2 anos nunca atrasei o aluguel. Que bom para ele, né? Márcia, eu preciso lhe contar melhor sobre o papel que o querido Pedro Abramovay, da OSF, né, Open Society, teve em minha saída do Brasil, sobre como a OSF garantiu minha dignidade humana e intelectual, bem como meu trabalho. Devo muito a ele, a sua sensibilidade e generosidade. Quer dizer, qual que é a importância de trazer isso aqui à baila, né? A importância é o seguinte, isso aqui mostra como os setores da política e da intelectualidade brasileira estão sendo literalmente comprados por essas organizações internacionais. A Open Society é a fundação do George Soros. Quer dizer, um dos maiores, mais importantes e mais poderosos tubarões da especulação financeira internacional. Aqui, né, o Jean Willis abandonou a posição dele como deputado federal, renunciou, né? Subiu aí o suplente, e ele foi para a Europa financiado pela Open Society, que paga ele, como ele bem diz aqui, uma mesada, uma bolsa, né? Uma bolsa que não é uma bolsa para nada em particular, é uma bolsa para sustentar o Jean Willis. Depois, vendo isso daqui, em primeiro lugar, não é estranho que o próprio Jean Willis tenha mais de uma oportunidade defendido o Estado de Israel. Ele foi convidado pelos israelenses para fazer uma turnê no Estado de Israel e ali, curiosamente, ele se convenceu de que o Estado de Israel é que está certo. Os palestinos é que estão errados. Quem mandou eles nascerem naquele lugar lá estão ocupando o espaço dos israelenses, né? Tinham que cair fora. E, logicamente, que uma pessoa dessas, totalmente sustentado aí pela Open Society, só pode ser uma pessoa que defende os interesses do imperialismo, do setor mais importante do imperialismo, que é o capital financeiro internacional, dentro do Brasil, né? Por essas e por outras, a gente não se espanta de que, quando houve o golpe de Estado, uma parcela desse pessoal apoiou o golpe de Estado. Não dá para se espantar que apareçam aí, né, intelectuais, entre aspas, de esquerda, defendendo que a Amazônia deve ser internacionalizada, né? Isso daqui digamos assim, é um caso de corrupção política feito às claras, publicamente para toda a população, né? Você você cria uma fundação, dá dinheiro para um grupo de pessoas e essas pessoas vão, né, ter condições de levar adiante a política que você defende. É isso que acontece, por exemplo, no Irã.
há um descontentamento. Tenho certeza que no Irã há jornalistas, há deputados e outros que são contra o governo iraniano e a favor, né, daquilo que defende a Open Society. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque muitos candidatos da esquerda nessa eleição são financiados por essas organizações, né? Organizações que são organizações estatais ou paraestatais do imperialismo norte-americano. Algumas delas são financiadas diretamente pela CIA, né? Ou seja, o braço de espionagem e de golpes de Estado do imperialismo norte-americano. Há muitos, né? Uma delas é uma pessoa que está muito em destaque na eleição, deve ser eleita, porque está sendo financiada aí por essas organizações, que é a Sônia Guajajara, a grande líder dos índios brasileiros, né? E que é totalmente servil diante do imperialismo. Mas há muitos outros candidatos do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento identitário, né? Não do movimento negro propriamente, de mulheres, identitário de mulheres, identitários da população LGBT, etc. Quer dizer, há uma infiltração enorme na eleição e na política brasileira desses elementos que estão em partidos de direita e de esquerda. Tá? Com isso vai se criando uma política para tentar dominar todos os setores, né, da política nacional. Obviamente que com esse tipo de colocação, esses setores têm um verdadeiro horror do PCO. João Willis manifestou isso daí em mais de uma oportunidade. Ele é uma das pessoas que mais manifesta, né, o seu ódio ao nosso partido. Por quê? Porque realmente são coisas incompatíveis. PCO e Jorge Soros é incompatível, não temos nada em comum. Absolutamente nada em comum. Com certeza não temos em comum a defesa da dignidade da pessoa humana, né? A qual o senhor Jorge Soros não dá a menor importância. Agora, isso daí não é apenas um problema geral da eleição. Nós temos um outro fenômeno que está relacionado com esse. É que uma boa parte da esquerda financiada pelo imperialismo está na campanha do Lula. Não contribui em nada com essa campanha, não contribuiu em nada no período anterior para a libertação do Lula, para a luta contra o golpe de Estado, nem nada. Não contribuíam em nada, de nada, de nada, de nada. Mas vão aparecer aí, né, como figuras que vão procurar influenciar o próximo governo, no caso, na eventualidade do Lula efetivamente ser eleito. Quer dizer, já é uma operação preventiva, né, contra um verdadeiro governo de esquerda. E isso tem que ficar claro, né? E está aí também um dos motivos pelos quais, apesar de nós acharmos que é importante eleger o Lula, o nosso entusiasmo com essa operação ele é relativo, porque nós sabemos dos problemas que vêm pela frente.